Existem histórias que nunca deveriam ser contadas. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a noite e a próxima estrada que cruzar. João era caminhoneiro havia mais de 15 anos. Durante esse período, percorreu milhares de quilômetros por estradas de todo tipo, enfrentando tempestades, calor intenso e madrugadas intermináveis. Naquela noite, porém, acreditava estar diante de mais uma viagem comum. Transportava uma carga de alimentos para uma cidade distante e seguia por uma rodovia quase deserta. A chuva caía de forma constante sobre o para-brisa, enquanto os limpadores trabalhavam sem descanso. A neblina aparecia em alguns trechos da estrada, escondendo a paisagem além do alcance dos faróis. Para quebrar o silêncio, João ligou o rádio PX. Durante alguns minutos ouviu conversas de outros caminhoneiros espalhados pela região. Falavam sobre postos de combustível, condições da pista e problemas mecânicos. Em determinado momento, um dos motoristas mencionou histórias estranhas sobre luzes misteriosas vistas naquela mesma rodovia. Segundo os relatos, elas surgiam durante madrugadas chuvosas, acompanhavam veículos por quilômetros e desapareciam sem deixar qualquer explicação. João apenas sorriu. Já tinha ouvido muitas histórias parecidas ao longo da carreira e nunca acreditou em nenhuma delas. A conversa mudou de assunto e ele voltou sua atenção para a estrada. Tudo parecia tranquilo. Porém, alguns quilômetros depois, uma pequena luz branca surgiu ao longe. Inicialmente, João pensou que fosse um carro parado no acostamento. Continuou dirigindo normalmente, mas logo percebeu algo estranho. A luz permanecia imóvel. Não parecia se aproximar nem se afastar. Era como se estivesse parada no mesmo ponto da estrada. Conforme avançava, a luz tornava-se mais brilhante. João reduziu levemente a velocidade. Agora, conseguia vê-la com mais clareza. Não parecia um farol comum. Seu brilho atravessava a chuva e destacava-se na neblina de maneira incomum. Tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse uma torre de comunicação. Talvez algum equipamento de manutenção. Talvez apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Mas quanto mais se aproximava, mais estranho tudo parecia. Quando finalmente chegou perto o suficiente para observar melhor, percebeu que não havia carro algum, nem poste, nem qualquer estrutura visível. A luz simplesmente flutuava alguns metros acima do asfalto. João sentiu um arrepio percorrer suas costas. Piscou várias vezes para ter certeza de que estava vendo corretamente. A luz continuava ali, brilhante, silenciosa, imóvel. O caminhoneiro tentou manter a calma. Talvez existisse uma explicação racional para aquilo. Talvez estivesse interpretando algo de forma errada. Mas nenhuma hipótese parecia convincente. Então, aconteceu algo ainda mais perturbador. A luz moveu-se lentamente para o lado. Não era um movimento brusco. Parecia um deslizar suave, como se a esfera luminosa estivesse reagindo à aproximação do caminhão. O medo começou a substituir a curiosidade. Sem pensar duas vezes, João pressionou o acelerador. O motor respondeu imediatamente e o caminhão ganhou velocidade. Tudo o que queria era deixar aquele lugar para trás. Porém, alguns instantes depois, ao olhar para o retrovisor, seu sangue gelou. A luz continuava atrás dele. Durante alguns segundos ficou encarando o espelho sem acreditar. A esfera luminosa pairava sobre a estrada, acompanhando o caminhão sem emitir qualquer ruído. João acelerou ainda mais, mas a luz também parecia aumentar a velocidade. Ela mantinha certa distância, como se estivesse observando. O caminhoneiro tentou ignorá-la. Ligou o rádio PX novamente, buscando alguma conversa que ajudasse a afastar o medo. Porém, em vez das vozes habituais, ouviu apenas um forte chiado.
Interferências preencheram a cabine. Em meio aos ruídos, uma voz distorcida surgiu por alguns segundos. João não conseguiu entender nenhuma palavra. A transmissão desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Seu coração começou a bater mais forte. Ao olhar novamente pelo retrovisor, percebeu que a luz estava mais próxima. Muito mais próxima. A neblina tornava-se cada vez mais espessa. Os faróis iluminavam apenas uma pequena faixa da estrada. O restante era pura escuridão. Foi então que as luzes do painel piscaram. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. João arregalou os olhos. Seu caminhão nunca havia apresentado problemas elétricos. Mesmo assim, as falhas continuaram durante alguns segundos antes de desaparecer. A estrada permanecia vazia. Nenhum veículo aparecia. Nenhum posto surgia no horizonte. Parecia existir apenas ele e aquela presença misteriosa. Pouco a pouco, a distância entre os dois diminuiu. A luz aproximava-se da cabine. As mãos de João ficaram cobertas de suor. Seu coração disparava. A esfera luminosa avançou até ficar ao lado da janela do motorista. O brilho intenso iluminou o interior da cabine. João virou o rosto involuntariamente. Não havia forma humana. Não havia máquina. Não havia qualquer detalhe identificável. Apenas uma luz branca pulsante. Por alguns segundos, teve a sensação de que estava sendo observado, como se algo invisível analisasse cada movimento seu. O rádio voltou a emitir interferências. Um som agudo ecoou dentro da cabine. As luzes do painel piscaram novamente, e então o silêncio tomou conta de tudo. Durante aqueles instantes, o tempo pareceu parar. Mas, de repente, a luz começou a se afastar. Primeiro alguns metros, depois mais alguns, até desaparecer completamente dentro da neblina. João continuou dirigindo sem acreditar no que havia acabado de acontecer. O rádio voltou ao normal, as luzes do painel estabilizaram. Tudo parecia exatamente como antes. Mas ele sabia que algo extraordinário tinha ocorrido naquela estrada. Cerca de meia hora depois, avistou um posto de combustível. Assim que estacionou o caminhão, sentiu um enorme alívio. Entrou na lanchonete e pediu um café. Ainda abalado, decidiu contar sua experiência aos outros caminhoneiros presentes. Para sua surpresa, ninguém riu. 2 motoristas trocaram olhares silenciosos antes de admitir que já tinham visto algo semelhante naquele mesmo trecho da rodovia. Um deles afirmou que a luz aparecia há anos. Outro disse conhecer colegas que também haviam relatado perseguições misteriosas durante madrugadas chuvosas. Nenhum deles, porém, sabia explicar o que realmente era aquela presença. Dias depois, já em casa, João revisava algumas fotos tiradas durante a viagem. Ao ampliar uma das imagens, percebeu algo estranho. Ao lado do caminhão havia um brilho branco, exatamente na posição onde a luz surgira naquela noite. João observou a fotografia durante vários minutos. Não encontrou nenhuma explicação. Até hoje, sempre que passa por aquela rodovia durante a madrugada, não consegue evitar uma rápida olhada pelo retrovisor, porque, no fundo, ainda se pergunta se aquela misteriosa luz continua vagando pela estrada, esperando o momento de surgir novamente diante de outro viajante solitário.